Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter um tempo agora estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, né? É bom meditar no Evangelho, pedir a bênção de Deus para as nossas vidas. E conhecendo o Evangelho, nós temos aquela certeza que Deus cuida de nós e entendemos a mensagem, as lições que Jesus quer nos dar. Amém? Amém. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Então a Noemi leu um trecho do Evangelho escrito por São João. E esse trecho, João Batista diz assim, ele identifica Jesus assim, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, como nós vemos no Velho Testamento, quando Deus tratava com o povo de Israel, Deus tinha que ter comunhão com aquele povo, não é? E Deus não teria comunhão com aquele povo se eles estivessem em pecado, não é? E então foi instituído que o pecado exige uma vida. E foi então instituído que todos deveriam dar um cordeiro, cordeiro pascal, né? O cordeiro, para que uma vez por ano o sacerdote entrasse no Santo dos Santos, não é? No tabernáculo, né? Tinha o átrio, o Santo dos Santos e o Santíssimo, né? Ele entraria no Santíssimo com o sangue, oferecendo a Deus, por quê? Não porque fosse uma coisa primitiva, não é? Era para que o povo entendesse que o pecado, ele tira a vida, o pecado mata. O pecado é o afastamento de Deus. São atos, pensamentos, disposições de vida que nós temos que nos afastam de Deus, não é? O pecado é como se nós tirássemos a nossa própria vida. O pecado, ele nos afasta de Deus. E como o povo tinha que ter aquela comunhão com Deus, Deus guiava o povo, não é? Então era sacrificado o cordeiro. O cordeiro prefigurava Jesus, que viria depois, mais tarde, morrer uma vez por todas pelo pecado do mundo inteiro e não só pelo pecado do povo de Israel. Mas por que Jesus teria que morrer? Porque o pecado exige uma vida, o pecado mata. Então, qual seria assim a nossa saída, já que nós não conseguimos ter uma vida 100% longe do pecado, não é? Porque nós, por mais que nós nos esforcemos, o pecado está, João mesmo, na primeira carta de João, ele diz assim, se alguém diz que não peca, é mentiroso, né? Porque nós pecamos porque a nossa natureza é assim. Nós ainda estamos assim, conhecendo a Deus, estamos no mundo, e no mundo, o único que não pecou, que não teve nenhum pecado, não transgrediu, foi Jesus. Todas as outras pessoas que estiveram no mundo pecaram. Mas o que o pecado faz na nossa vida? O pecado é o nosso grande problema. O pecado nos atrasa. O pecado, muitas vezes, Deus tem uma bênção para nós. Deus está ali preparando uma bênção e nós, conscientemente, pecamos, desobedecemos a Deus, damos de ombros, não ligamos para o que Deus pensa e pecamos. Quando pecamos, não confiamos em Deus, confiamos no pecado. E a bênção de Deus não vem da forma que deveria vir, porque nós já estamos recusando a bênção de Deus, não acreditamos na providência divina. Vamos dizer, uma pessoa que tem uma dívida muito grande, não é? Ou uma dívida pequena, mas que atormenta a vida daquela pessoa, e ela tem chance de furtar alguma coisa e pagar a dívida, ela sendo uma pessoa que conhece a Deus, então ela fala assim, bom, em vez de eu furtar, eu vou confiar na providência divina, vou confiar em Deus e trabalharei, confiarei e não furta, mesmo que ela tenha chance, mesmo que ela saiba que ninguém vai saber. E essa confiança que ela tem de Deus afasta o pecado da vida dela e traz a bênção da providência divina. Esse é só um exemplo para que nós possamos entender por que a nossa vida cristã muitas vezes não evolui, muitas vezes nós ficamos patinando, andando no mesmo lugar
e temos muitas dúvidas sobre a presença de Deus em nossa vida. Por quê? Porque o pecado nos atormenta. Mas Jesus já levou o pecado na cruz. Jesus foi o Cordeiro de Deus, como João Batista diz ali, não é? Que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio tirar o pecado. Para que nós possamos estar livres do pecado, precisamos confiar em Jesus e confiar em Deus. Para que nós possamos não confiar mais no erro, não confiar mais naquilo que não vem de Deus. Nós temos que ter essa noção. A nossa vida cristã, ela tem que ser uma vida que agrada a Deus, uma vida plena e de confiança em Deus. Nós podemos não ver uma solução, não podemos não ver uma luz no fim do túnel, mas Deus está lá. Deus está nos testando. Deus vai entrar com uma providência e nós seremos salvos. Amém? Esses nossos problemas são todos passageiros, mas não vamos confiar no pecado, vamos confiar em Deus. Esse conceito de pecado, muitas vezes, muda de pessoa para pessoa, não é? Mas nós temos os mandamentos que bem enfatizam o que é pecado: não cobiçar, não matar, não furtar, não é? Esses nós todos sabemos que são pecados. E muitas coisas as pessoas consideram pecados, outras não. Dançar, muitas pessoas consideram pecado, outras não. Comer certas comidas, não é? Outros guardar dias ou não guardar dias. Outros usar as mulheres usarem calça comprida ou não. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Mas o pecado realmente é aquilo que transgride a lei de Deus, que nega que Deus cuida de nós. O pecado, ele vem nos dizer assim: olha, se você confiar em Deus, você está perdido. Você tem que confiar na esperteza, você tem que confiar, como todas as outras pessoas, na nossa cabeça vem assim, né? Como todas as outras pessoas fazem, você não deve ser o único bobo que confia em Deus. Não, aquele que confia em Deus realmente tem a vitória real. A vitória verdadeira tem saúde, prosperidade e realmente vai conseguir tudo aquilo que Deus quer nos dar. Amém? Principalmente a nossa saúde espiritual, a nossa saúde do corpo, a nossa saúde mental. Vamos ter assim alegria em Deus, porque Jesus morreu na cruz para que ficássemos livres da condenação do pecado. Vamos pensar no pecado em nossas vidas, vamos tentar não pecar contra Deus, não é? Não é todos que concordam em conceitos de pecados, não é? Mas depende o seu jeito de pensar, depende como você age. Mas pense bem, o pecado nega a presença de Deus, nega o poder de Deus. E Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Amém? Amém. Então, assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você compartilhe, que você dê o seu like, para que mais pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus. Amém. Vamos terminar com oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por esse tempo, Amém. Por essa palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento para que a gente possa colocar em prática essa verdade, que nós possamos, Senhor, ter essa preocupação de não ficar em pecado, mas confiar no seu poder e no seu amor. Pedimos por todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, os familiares dessa pessoa. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, pelo nosso país. Amém. Para que a bênção de Jesus esteja sobre ele, pelos outros países do mundo também, principalmente os que estão em guerra. Amém. E os que estão com muitas pessoas passando necessidade físicas, espirituais, né? E agradecemos porque o Senhor cuida de todos nós. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.